Gente, eu vou iniciar aqui. Isso aí, tô vendo o foguinho subindo. Clica aí nos foguinhos, que aí o Instagram manda para mais pessoas também essa live, né? Já vai clicando pra gente começar. Antes disso, eu vou pedir para você fechar o seu olho, se você puder, pra gente orar rapidamente. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse dia que nós tivemos. Muito obrigado pela oportunidade de meditarmos mais uma vez nas Escrituras Sagradas. Espírito Santo, nós precisamos da tua direção nesse momento, nós precisamos do seu direcionamento para sabermos exatamente aquilo que o Senhor deixou revelado por meio das Escrituras. Nós não queremos uma leitura superficial e natural, mas nós queremos um entendimento espiritual que só o Senhor pode dar. Nós consagramos a Ti esse momento e nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Bom, como eu estava falando, na semana passada a gente encerrou 2 livros, né, ao mesmo tempo, que foi 2 Samuel e 1 Crônicas, porque a gente viu até o finalzinho ali do reinado de Davi, e esses 2 livros falam na verdade, do reinado de Davi, e hoje a gente vai dar andamento já a partir de 2 Crônicas e 1 Reis, tá? Quero lembrar vocês que o nosso objetivo aqui não é ver livro por livro, né, nem é um livro em cada conversa, né? A gente está dando andamento na história de Israel, nos principais pontos, na ordem cronológica, mas algumas histórias estão narradas, né? Alguns períodos de Israel são descritos em mais de um livro, e é o que está acontecendo nesse período aqui, né? A gente vai ver então a história de Salomão e ela está nesses 2 livros, 1 Reis e 2 Crônicas. Muitas histórias são narradas nos 2 livros, e algumas delas estão apenas em um ou em outro. Então, se você depois quiser ir pegar na ordem certa, você vai vendo os 2 em paralelo. Beleza? Na semana passada, reforçando, a gente viu então o reinado de Davi. Ele começa muito bem, com muitas conquistas, muitas vitórias, prospera, o território se expande como nunca antes tinha feito, né? Até que lá na metade do livro, mais ou menos, começa o declínio. Davi comete adultério com Batseba, depois ele é responsável pelo assassinato do marido de Batseba, se casa com ela. A gente vê também Davi se ensoberbecendo, né, se envaidecendo e pedindo para que fosse realizado o censo, a contagem do povo de Israel. E isso resultou, inclusive, na morte de 75 mil israelitas, né? Mas apesar dessas falhas, né, Davi era um homem cheio de falhas, cheio de fraquezas, assim como nós somos também. Ainda assim, a palavra fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque, uma das razões para isso, porque ele era rápido para reconhecer o erro e para se humilhar diante do Senhor, né? Ele não tentava inventar desculpas, ele não tentava justificar, ele reconhecia o erro e ele corrigia, né? E a gente terminou bem naquele ponto, né, do censo. Então agora que já em 1 Crônicas, 2 Crônicas e 1 Reis, Davi já parece velho, né? Na verdade é engraçado, porque Davi estava com 70 anos, então quando a gente lê a história parece que ele estava bem velho, né? Assim, já com 90 anos de idade. Mas é porque Davi, você imagina, né? Ele foi um homem experimentado, um homem que passou por muitas batalhas, muito sofrimento, e aos 70 anos de idade ele já estava bem, bem acabado, né? A palavra fala que ele não conseguia mais se esquentar, a palavra... Aí foram atrás de uma mulher para que pudesse cuidar de Davi, e eles acham uma mulher muito bonita chamada Abisag, né? A sunamita, e ela é colocada ali então com Davi, e ela cuidava dele, se deitava com ele para que ele se aquecesse de noite, mas Davi não conhece Abisag. Davi não conseguiu, né, conhecer, que aqui quando a Bíblia fala não conhece, não teve relações sexuais, né? Para você ver então como é que estava Davi já, né, naquela idade, né? Nem estava velho, mas não estava conseguindo muita coisa, né? E é interessante, porque quando você vai em 1 Reis, fala bem assim, ó, mas o rei, eu estou em 1 Reis, versículo 4, a jovem era muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Então Adonias, filho de Agite e Davi, né, se exaltou e disse, eu serei rei. Olha só, o fato de Davi, então, estar enfraquecido, estar velho, não conseguir nem ter relação sexual, foi a desculpa, o pretexto que seu filho Adonias encontrou para tentar tomar o reino para si, né? Adonias era o 4º filho de Davi. Aminon era o primeiro, Aminon foi morto por Absalão. Absalão, o seu segundo filho era Quileabe. Quileabe possivelmente foi morto
cedo, né? A Bíblia não fala muito dele. Depois nós tivemos Absalão, que foi morto por Joabe, né? O general de Davi, que se rebelou contra Davi. E agora vem então Adonias. Adonias era o quarto filho de Davi, o mais velho dos que estavam vivos. Naquela época, né, lembra que o primogênito também tinha, em tese, o direito, né, de sucessão, e ele já pensa, pô, vou tomar o reino agora para mim, né? E aí, quando ele faz isso, olha o que a palavra fala, né? Semana passada a gente viu que Davi era um ótimo governante, mas ele falhava muito como pai, né? E aí, aqui no versículo 6, a gente lê, seu pai, Davi, jamais o tinha contrariado, dizendo, por que você fez isso ou aquilo? Olha aí as falhas de Davi sendo destacadas aqui, né? Davi também não corrigiu Adonias, foi um dos motivos dele tentar aí tomar o reino à força com seu pai ainda vivo, né? Bom, ele reúne então alguns homens de Israel, homens inclusive da confiança de Davi, como Joabe, o general, né? E como o profeta Abiatar, e ele vai dar um banquete se autoproclamando rei. E aí, só que algum tempo antes, né? Deus já tinha falado para Davi que Salomão reinaria no lugar dele, né? Inclusive, você lembra quem que era a mãe de Salomão? Se você lembra, coloca aí nos comentários quem que era a mãe de Salomão, né? Davi já sabia que Salomão ia ser o rei no lugar dele, Deus já tinha falado. E aí, vou responder aqui para vocês, né? Batseba era a mãe de Salomão, aquela mulher com quem Davi havia adulterado, né? E aí, quando o profeta Natan vê que isso está acontecendo, né, que Adonias foi e tentou tomar o reino, ele chama Batseba e eles vão até o rei, contam o que estava acontecendo. Davi, você não falou que Salomão quer reinar no seu lugar? Como é que é isso? Você falou para Adonias ir realmente pegar o reino para si? Não falei nada não. Pois é, mas ele está lá se proclamando rei. Davi vai e manda que vestissem Salomão com as vestes reais, que ele se assentasse na mula, né, no jumento do rei e fosse proclamado então o rei de Israel. Isso é feito. Então, a partir de agora, Salomão é o novo rei de Israel, depois de 40 anos aí com Davi à frente de Israel, né? E aí, gente, Adonias fica com medo de ser morto pelo seu irmão, né? Vai lá, segura as pontas do altar, tinha uma superstição, né, que ele não seria morto se ele fizesse isso, né? Porque o altar é um lugar sagrado, né? Como se só o fato de estar lá perto protegesse. Salomão vira e fala, não, ó, se você for um homem de bem, né, você não vai morrer não, pode sair daí. Aí ele sai, e logo depois a gente vê Davi dando importantes conselhos para Salomão. E é interessante porque ele começa falando assim, meu filho, seja homem, né? Hoje, quando a gente escuta seja homem, o que vem à sua mente? O que você pensa? Seja homem. Pô, não deixa ninguém peitar você não, né? Ó, traz comida aí para sua casa, vai cuidar da tua esposa. Será que é isso que a gente pensa hoje em dia? Mas olha o que Davi fala, está lá em 1 Reis 2, versículos 2 e 3. Olha só, tá assim. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Gente, quando Davi fala seja homem, o que ele quer dizer é justamente isso. Obedeça a lei do Senhor, obedeça o mandamento do seu Deus, do meu Deus, do nosso Deus. É isso que é ser homem. É isso que é ser uma pessoa de caráter, é isso que é ser uma pessoa certa, uma pessoa correta, né? Bom, e vou perguntar para você, quem mais que deu esse tipo de conselho, né? De seguir a lei do Senhor? A gente falou já de dois personagens, né? De dois homens muito valorosos das Escrituras, nessa série mesmo do Panorama Bíblico, que deram o mesmo conselho quando estavam transmitindo aí, não vou falar o reino, porque na época não era o reino, né, mas transmitindo aí o controle, né, para o seu sucessor. Você lembra o nome de quem foi que falou isso também? Coloca nos comentários, daqui a pouco eu falo quem foi. Né? Tem dica? Era profeta? Não sei se eu vou dar dica não para vocês, hein? Nesse caso não era muito, né? Eram dois homens muito, muito importantes, que a gente citou aqui as histórias dele, né? Dos dois. Bom, vou falar quem era. Moisés. Lembra que Moisés falou para o povo seguir a lei do Senhor? Quem foi o sucessor de Moisés? Esse foi o segundo que deu o mesmo conselho. Agora eu já dei uma dica boa para vocês aí, vocês colocam no comentário. Bom, logo depois a gente vê então Davi aconselhando o seu filho Salomão
a eliminar algumas pessoas, né? Duas pessoas mais especificamente, Joabe, que era o comandante de Davi. Joabe tinha se vingado da morte do seu irmão foi morto numa guerra, e ele se vingou de Abner, que era o comandante de Absalão, fora da guerra, num tempo de paz, né? Derramou sangue, inocente no caso, né? E ele ainda depois assassinou um outro general aí, que era o general Josué, exatamente. Ele assassinou um general, que era o general depois de Isbosete, né? Que foi Amasa, se não me engano, quando esse general já estava aí do lado de Davi, né? Então ele vira e fala, elimina Joabe, possivelmente porque Joabe era um cara complicado. E aí ele fala, tira o sangue dele, para que o sangue dele não recaia sobre nossa casa, elimina ele. Mas é possível que Salomão fosse um jovem inexperiente, né? E Salomão não ia ter a mesma capacidade, a mesma astúcia de Davi para lidar com Joabe. Então ele já manda eliminar, e eliminar Simei também. Simei, desculpa, gente, foi um homem que quando Davi saiu fugido de Absalão, ele era da tribo de Saul, e ele ficou tacando pedra e debochando e xingando o rei Davi, falando, você mereceu isso que está acontecendo, se eu ficar te perseguindo porque você destruiu Saul, a família de Saul, e agora você está recebendo a devida recompensa, né? E Davi não fez nada com Simei naquela ocasião, mas ele vira agora para Salomão e fala, meu filho, resolve, acerta essa conta aí, né? Bom, Salomão segue esse conselho, elimina os dois. Logo depois a gente vê Adonias, o irmão de Salomão, chegar para Batseba. Batseba, vou te pedir uma coisa, você sabe que eu que deveria ser o rei, né? Mas tudo bem, foi para Salomão, mas eu vou te pedir só uma coisinha. Fala com seu filho, Salomão, para que Abisag seja dada para mim. Abisag era aquela mulher, né, que deitava com Davi, cuidava de Davi na velhice dele, mas Davi não chegou a ter relações com ela, né? Aí Batseba foi até Salomão, falou, Salomão, meu filho, entrega Abisag para Adonias, seu irmão. Aí Salomão vira, ele que está pedindo isso para você, né, mãe? Eu tenho certeza que é ele. Lembra que na semana passada a gente falou que Absalão, quando entrou em Jerusalém para tomar o reino de Davi, ele armou uma barraca e ele teve relação com as concubinas de Davi, justamente porque isso era um sinal de que ele estava reivindicando o trono para si? Pois é, aqui, quando Salomão escuta isso, ele entende como uma afronta de seu irmão Adonias, né? Ele está querendo a mulher que foi do meu pai Davi? Não, eu vou matar ele agora. Aí ele vai e mata Adonias, e a partir daí a palavra fala que o reino fica muito bem estabelecido nas mãos de Salomão, né? Logo no início do capítulo 3, a gente vê aqui uma informação que ela é muito importante, mas ela passa batida, né? E eu vou falar para você aqui, o que ele coloca, Salomão se alia ao rei do Egito, se casando com a filha dele, né? Com sua filha. Então Salomão se casa com a filha do faraó, tá? Guarda essa informação, ela é importante para a gente, mas a gente vai ver o motivo dela ser importante logo mais, né? Depois que fala dessa informação, acontece aquela cena em que Salomão busca o Senhor, ele oferece holocaustos para Deus, faz sacrifícios, e aí o Senhor aparece para ele em sonhos e fala, o que você quer que eu te dê? Eu te dou o que você quiser. Aí a gente vê aqui em 1 Reis 3, de 7 a 9, a segunda passagem. E agora, ó Senhor meu Deus, Salomão falando para Deus, né? Tu fizeste teu servo reinar em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança. Não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Então a gente vê aí Salomão pedindo por sabedoria, porque ele sabia que ele era jovem e ele não sabia o que fazer, né? A verdade é esse. Eu vou te fazer uma pergunta. Alguém aqui tem dúvida que Davi sabia como governar? Davi sabia como liderar uma nação? Alguém tem dúvida disso? Gente, Davi, por acaso ele morreu jovem no campo de batalha? Não. Davi morre velho,
provavelmente em casa, né? Ele já sabia que Salomão ia reinar no lugar dele. Ele teve tempo, ele teve oportunidade para preparar um sucessor, para preparar o seu filho Salomão para reinar no lugar dele, né? Mas provavelmente ele falhou nessa importantíssima tarefa, né? Tanto que Salomão vira e fala: eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Gente, tinha alguém melhor do que Davi para ensinar a Salomão como governar? Não tinha, né? Mas a gente vê uma falha, né, da parte de Davi, né? Que vai custar caro depois, né? Claro, a gente vê que Deus, ele, com toda a sua graça, embora Davi não preparasse Salomão, Deus vai lá e derrama sabedoria, Deus intervém, e aliás, Deus vai além, né? Deus se alegra com o pedido de Salomão e fala: olha, porque você me pediu sabedoria, não me pediu seus inimigos, não me pediu riqueza, mulheres, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar glória, né? Você vai ser mais rico como nunca houve nem haverá ninguém, mais sábio do que todos os que passaram e todos que virão, né? Pacote completo para Salomão, né, gente? E essa sabedoria, ela fica evidente logo de cara, porque a gente vê que chegam duas prostitutas com um caso para Davi julgar, né? As duas tinham tido cada uma tinha tido um filho recentemente, né? Para Salomão julgar, desculpa. As duas tiveram filhos, e aí, de noite, o filho de uma morre, a outra vai e troca o bebê, né? E quando ela acorda, ela vê assim: uai, mas esse não é meu filho que está morto, meu filho é o outro. Aí os dois vão até o rei, para o rei falar quem que era o filho de quem, né? De quem que era o que estava vivo. E aí Salomão vê aquele caso, né? Um caso complicado, não tinha nenhuma testemunha, não tinha nada, não tinha uma câmera, não tinha nenhuma foto no Instagram naquela época, né? Para você ver como é que era o rostinho de cada bebê, só tinha a palavra de um e de outro ali, né? E aí Salomão vira e fala: já sei, traz o bebê vivo aqui, corta o bebê ao meio, dá metade para um, metade para outro, tá resolvida a situação, né? Ele fez isso sabendo já o que ia acontecer, claro, né? Não queria que matasse a criancinha, né? Quando ele fala isso, uma mulher vira e fala: tá certo, é isso mesmo, faz isso. A outra desespera e fala: não, de forma nenhuma, não mata esse bebê não, pelo amor de Deus, entrega para ela então. Eu prefiro que fique com ela do que perca a vida. E aí Salomão vira e fala: pronto, o bebê é dessa mulher aí, entrega para ela. Quando ele faz isso, o reino fica muito feliz com essa decisão de Salomão, vê que a sabedoria do Senhor estava sobre ele, né? E aí Salomão, a partir daí, começa a crescer muito, né? A prosperar. Salomão constrói o templo para o Senhor, ele dá cumprimento então àquela promessa que foi feita lá atrás, né? Por meio de Davi, né? Deus fala com Davi, Davi fala para Deus, na verdade, que ele queria construir o templo, mas aí Deus vira para Davi e fala: não, Davi, você não vai construir o templo, seu filho vai construir, você não vai construir uma casa para mim, mas eu vou fazer uma casa de você, né? Que era justamente falando da dinastia de Davi, que reinaria para sempre, né? A gente falou isso da semana passada, se você não viu, tá lá no YouTube, você pode assistir. Bom, o templo fica pronto, a arca é levada para lá, Salomão ele oferece, se eu não me engano, mil sacrifícios, acho que é isso, tá? Se estiver errado, alguém me corrija aí nos comentários. Faz uma oração para Deus, a glória do Senhor enche o templo, e aí Deus aparece pela segunda vez a Salomão, lembrando que dessa primeira vez que Deus apareceu em sonho, para a segunda se passaram vários anos, né? Aqui na história parece que é rapidinho, mas vários anos se passaram. E aí Deus fala: olha, Salomão, eu escutei a sua oração, eu enchi o templo com a minha glória, com a minha graça, né? Só que dessa vez, Deus, ele faz um pouquinho diferente do que da primeira vez, né? Dessa vez, Deus dá um alerta para Salomão. Ele fala assim: Salomão, se você obedecer os meus mandamentos, se você cumprir a lei que eu deixei para você, você vai prosperar e não vai faltar sucessor seu no trono. Mas se você se apartar da minha lei, se você adorar outros deuses, esquece, vai ser a sua ruína. Eu vou tirar vou tirar Israel do mapa, né? Olha que diferença, porque da primeira vez ele não fala isso, né? Dessa vez ele faz essa exortação. Por que isso, gente? Salomão já estava na meia-idade, né? Ele já estava num ponto em que ele tinha muita riqueza, em que ele tinha prosperidade, em que ele tinha fama, né? Tanto que logo depois a palavra fala que chegavam navios
com ouro de Ofir, pedras preciosas, animais, madeira, fios de linho, tudo que você imagina, né? Salomão construiu o templo, ele construiu um palácio para ele, construiu um palácio para a filha do faraó. A rainha de Sabá, ela veio até Israel para testar Salomão, né? Foi até Jerusalém para testar Salomão. Ela tinha ouvido da capacidade de Salomão. Ela vai até lá com charadas, né? Com perguntas para Salomão responder. E ela descobre que ele era ainda mais inteligente. Ele superava em muito tudo que ela tinha ouvido falar dele. Então Salomão, ele estava no topo, né? No topo da vida dele. E muitas vezes é quando a gente está no topo da nossa vida que mora o perigo, né? O topo é uma posição muito perigosa para a gente, né? Para quem é servo do Senhor. Porque quando a gente está no topo, a gente corre o risco de ficar soberbo. A gente corre o risco de depender menos de Deus, de confiar mais no nosso taco, né? Então, Deus vira para Salomão e fala, e lembra, faz esse alerta, que ele já tinha escutado de Davi, né? Deus vira e fala, Salomão, obedece meus mandamentos, que você vai prosperar, que seus sucessores continuarão aqui. Mas não desobedece, porque vai vir a punição, né? Pois é, gente. Mas olha o que a gente lê lá no capítulo 10. Vou botar aqui, enquanto isso eu vi que a tia Sandrinha chegou. Seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. Gente, no capítulo... Deixa eu ver se é o 10 mesmo. Lá no capítulo 10, a partir do versículo 14, começa a mostrar as riquezas de Salomão, né? E aí, fala que Salomão recebia 23 toneladas de ouro todo ano. Gente, 23 mil quilos de ouro por ano ele recebia. Lá no final, fala que ele importava do Egito carros de guerra, cavalos. Ele trazia então cavalos, ele tinha carros, ele tinha muita riqueza. Quando a gente vai no livro da lei, em Deuteronômio, né? Olha essa passagem aqui de Deuteronômio 17. Está lá em 17, versículos 15 a 17. Deus está falando como deve ser o comportamento de um rei, né? Essa é aquela lei que Deus deu por meio de Moisés. Porás certamente sobre ti, como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, ele, o rei, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Vocês conseguem perceber que aqui, em 1 Reis 10, o autor de 1 Reis claramente está fazendo um paralelo com a lei que o Senhor tinha dado. Ele está mostrando que Salomão conseguiu descumprir tudo aquilo que Deus tinha falado lá atrás de como deveria se portar um rei de Israel. A gente muitas vezes lê essa passagem, a gente nem tem ideia disso, né? Mas olha que coisa impressionante. Deus já havia ordenado lá atrás que o rei não tivesse muito ouro, não tivesse muitos cavalos, não importasse cavalos do Egito, não tivesse muitas mulheres. Salomão vai e faz tudo ao contrário do que Deus havia determinado na sua lei, né? Isso, lembrando, Deus já tinha, Davi já tinha falado, meu filho, obedece a lei do Senhor, leia a lei do Senhor, medita nela, obedece a lei do Senhor. Deus já tinha falado para Salomão, mas mesmo com toda essa sabedoria, gente, Salomão escreveu boa parte do livro de Provérbios, o livro de mais sabedoria, né? O livro da sabedoria. E olha que ironia, né? O homem que conhecia toda a sabedoria, quase, né? Não toda, né? Porque só Deus conhece toda, mas que tinha o que chegou mais longe de sabedoria, ele falhou em viver essa sabedoria, né? E o ápice disso está no capítulo 11 de 1 Reis. Gente, no capítulo 11 de 1 Reis, a gente vê, e eu quero lembrar antes disso, que lá atrás, Deus já havia ordenado, quando o povo entra na terra prometida, Deus já tinha falado que eles não poderiam se relacionar com os povos daquela região. Vocês lembram disso? Porque caso se relacionasse com os povos, caso se casasse com aquelas mulheres, o que eles iam fazer? O que eles iam cometer?
Hein? Escreve para mim aí nos comentários. Se eles se casassem com as mulheres estrangeiras. Idolatria. É isso aí, Paulinha. Cometeriam idolatria, né? Então Deus já tinha falado lá atrás. Não é para se casar, não é para se relacionar com quem não seja, né, da sua tribo, né? Da sua tribo não, né? Porque podia ser de outra das tribos de Israel, né? Mas com quem não seja israelita. Não é. Não é para fazer isso, porque vocês vão se desviar do caminho do Senhor. Aí, gente, Salomão vai e olha o que ele faz. Capítulo 11. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, as nações que lutavam contra Israel, né? Sidônias, etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel. Não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A essas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas, 700, e 300 concubinas. 1000 mulheres, gente, 1000 mulheres. E suas mulheres perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele já não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel ao coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim, Salomão fez o que era mau aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Gente, ele começou a cultuar, a adorar todas as divindades das mulheres com que ele se relacionou. Olha o perigo disso, né? E tudo começou lá atrás. Eu pedi para você gravar uma informação que eu falei lá atrás. Eu falei, gente, grava essa informação, ela passa batida, mas ela é importante. Eu falei para vocês que essa informação era que Davi fez uma aliança, né, com o faraó e se casou com a filha dele, né? Tudo começou lá atrás. Ele fez uma concessão. Começou assim. Eles cumpriu a lei de ser uma vez. Casou com a filha do faraó, né? Gente, depois que você faz a primeira concessão, fica menos difícil você fazer isso uma segunda vez. E depois que você faz a segunda vez, fica menos difícil fazer a terceira, que por sua vez faz ficar menos difícil fazer a quarta, quinta e assim por diante. Até que chega um momento em que, isso nem te incomoda mais. E quando você menos espera, você está casado com 1000 mulheres estrangeiras, né? Bom, e você pode pegar esse raciocínio, você pode botar ele para todo tipo de pecado. Traição, pornografia, mentira, murmuração, cobiça, tudo, gente. Abriu uma concessão, fez uma vez, deliberadamente, vai ficar mais fácil fazer a segunda. Vai ficar mais fácil fazer a terceira. E quando você menos espera, seu coração está, endurecido, né? Ele não se comove mais, não dói mais com o pecado, né? Então, gente, nunca, jamais faça concessões quanto ao cumprimento da palavra de Deus, né? Não dê um jeitinho, não pensa que vai ser só aquela vez, só uma vez, depois volta, porque é assim que começa, né? Davi não começou já com 1000 mulheres, né? Ele começou lá atrás. E aos poucos ele foi... Salomão, né? Aos poucos ele foi piorando, e a gente vê, então, ele se afastando dos caminhos do Senhor, né? Da vontade de Deus, e a ira do Senhor desce contra Salomão, e Salomão, claro, recebe a punição por sua falha, né? Isso aí, ideia costuma, o pecado é sorrateiro. Isso aí, Tiago, o pecado é sorrateiro. Costuma mesmo, mãe. Lá em 1 Reis, a gente vê 1 Reis 11, Deus vira para Salomão e ele fala assim, que ele vai levantar adversários para guerrear contra ele a partir de agora. Até então, Salomão estava em paz. Gente, Salomão, deixa eu trazer um mapinha, né, como de costume, para a alegria de alguns. Salomão tinha expandido o reino. O reino começou aqui, com Saul, é esse rosinha aqui. Com Davi, o reino virou esse laranja aqui, Com Salomão expandiu um pouco mais aqui em cima, tá vendo? E foi o maior território já conquistado, né? Já pertencente a Israel. Estava em alta, mas a partir daí, começa a ter guerra nos tempos de Salomão, né? E aí Deus vira para Salomão e ele fala o seguinte, lá em 1 Reis 11,
Todavia, não vou tirar eu vou tirar o reino de você, mas eu não vou tirar nos teus dias. Por amor a Davi, o teu pai, da mão do teu filho, eu o resgatarei, eu o rasgarei. Porém, todo o reino eu não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor a Jerusalém que tem escolhido. Então, por amor a Davi, pela aliança que ele fez com Davi, ele não ia remover todas as tribos, né, da mão do filho de Salomão. Mas a gente vê lá na frente que Salomão perde, que 10 tribos se rebelam. Né? Deus fala aqui uma tribo, mas na verdade, quando ele fala por amor a Jerusalém, a gente está falando aqui, estou sem o mapa aqui, mas Jerusalém é a tribo de Benjamim. Né? Então, além da tribo de Judá, que é essa tribo que ele fala, né? A tribo de Benjamim também se une. Então, 2 tribos embaixo ficam na mão aí dos sucessores de Salomão. Né? E aí depois a gente vê o profeta Aías chegando até Jeroboão. Jeroboão era um servo de Salomão, né? E aí Aías vira para ele e fala que ele receberia 10 tribos, né? Que Deus ia dar para ele 10 tribos, ia tirar da mão da família de Salomão, da casa de Salomão. Ele ainda fala assim, ó, Jeroboão, se você for fiel a mim, eu vou fazer a sua casa estável sobre Israel, assim como eu faço Davi. Né? Então, ele já deu o conselho. Né? Aos 40 anos de idade, Salomão morre, né? E isso está em 1 Reis 11 e em 2 Crônicas 8. Tá? Se você depois estiver acompanhando aí a leitura da Bíblia na ordem cronológica, está nesses 2 capítulos aí. Né? Lembrando, né, a gente falou que Salomão escreveu Provérbios, ele também escreveu Cântico dos Cânticos, e ele escreveu aí Eclesiastes, e escreveu pelo menos 2 salmos. Né? Então, escreveu muito. A ironia é que ele não conseguiu viver aquilo que ele tanto sabia, como a gente falou. Né? E é interessante porque o livro de Eclesiastes, Salomão, acredito que ele escreveu quando ele já era velho, né? Mais no final da vida dele. E Eclesiastes começa com Salomão afirmando que tudo é vaidade. Essa palavra vaidade, quando você vai lá no original, ela quer dizer tudo é passageiro, né? E o livro de Eclesiastes termina com o seguinte versículo, ó. O capítulo 12, versículos 13 e 14 falam o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, ele reconhece lá no final da vida dele, né, que tudo aquilo, toda essa tentativa de obter satisfação fora dos caminhos do Senhor, fora da vontade do Senhor, é inútil, é passageiro, né? Independente do que você consiga acumular aí fora, do tamanho da riqueza, né, do tamanho da honra, da glória do nome, tudo isso é passageiro, não vale nada, absolutamente nada. Né? Os prazeres que alimentam a carne são passageiros. Né? É isso que Davi fala, o que Salomão fala lá em Eclesiastes. Né? Enfim, e ninguém melhor do que Salomão, né, para falar isso. Né? Porque Salomão teve tudo, se afastou dos caminhos, assim, ele deu uma desviada muito grande, né? Teve toda a riqueza, toda a fama, mas o que adiantou tudo isso, né? Longe dos caminhos do Senhor? Morreu novo, 40 anos. Na verdade, 40 anos ele reinou sobre Israel, né? Ele morreu mais velho. Eu não lembro se a Bíblia fala com quantos anos ele começou a reinar, mas ele certamente morreu aí, pelo menos com 60 anos, eu creio. Né? Bom, com a morte de Salomão, o seu filho Roboão assume o poder, né? Roboão vai até Siquém. Deixa eu ver se eu tenho aqui Siquém. Fazer assim. Amor, pega para mim o mapa. Eu acho que tem um mapa em cima da mesa aqui. Dá uma olhadinha. O mapa das tribos. Eu vou procurar para vocês aqui, tá? Enquanto isso, ele vai até Siquém, que fica no território de Manassés, para ser feito rei, né? Aí Jeroboão, aquele, né, que ouviu do profeta Aías que seria rei sobre 10 tribos, Jeroboão chega até Roboão, que era o filho de Salomão, e ele fala assim: Roboão, o seu pai, ele botou uma carga muito pesada sobre Israel. E Salomão realmente tinha feito isso, né? Ele tinha instituído um jugo de servidão muito pesado sobre o povo, né? Então ele vira e fala: olha, alivia esse jugo que seu pai colocou sobre nós, que a gente vai te seguir. Aí
Roboão pede, não é nenhum desses, mas depois não tem nada não, pode deixar. Aí Roboão vira e ele vai até os anciãos, né, conselheiros de seu pai Salomão. Ele fala a situação e ele fala: o que vocês acham que eu devo fazer? Aí esses conselheiros que eram de Salomão viram e falam: olha, eu acho que você tem que ouvir o povo. Seu pai realmente colocou um jugo pesado sobre o pessoal. Se você aliviar esse jugo, eles vão virar seus servos para sempre. Aí Roboão vai até os seus amigos jovens, né, inconsequentes, amigos da balada, né, amigos que cresceram no seu ciclo de amizade, né, que provavelmente receberam tudo na mão, estavam aí mal acostumados, né? E aí ele vira e fala: e aí, o que vocês acham que eu faço, gente? Aí olha o conselho que os seus amigos falam, né? Vira para esse povo e fala que o seu dedo mindinho é mais grosso do que o lombo do seu pai. Fala que o seu pai colocou um jugo pesado e você vai colocar um jugo ainda mais pesado, que o seu pai castigou com açoite, mas você vai castigar com escorpião. Olha que conselho bom que ele dá, né? Aí ele gosta da ideia e ele dá essa resposta para o povo. É impressionante porque a gente vê Salomão cometendo o mesmo erro que Davi cometeu, né? Davi não preparou Salomão para governar. E Salomão não preparou Roboão para governar também. E a primeira coisa que ele vai fazer, ao invés de buscar o Senhor, é buscar o conselho de pessoas inexperientes, de pessoas sem propósito, sem caráter, sem comprometimento com Deus, né? Aliás, ele até buscou, que eram os anciãos lá de Salomão, mas ele ignorou quando ele ouviu um conselho que ele não gostou. E ele foi atrás de conselho que ele queria ouvir. E tem muita gente que está fazendo isso hoje em dia, né? Pode até atrás de um outro, um servo de Deus, um pastor, um líder religioso, ou um pai, uma mãe, alguém que seja mais experiente, pergunta: o que você acha que eu faço? Quando ouve o conselho: não gostei disso não, quero fazer isso não. Aí vai atrás de pessoas insensatas. Ritinha botou insensata, exatamente. Vai atrás de pessoas insensatas para se aconselhar, né? E pessoas que não têm compromisso com Deus e seguem o conselho. Estou gostando de uma mulher, de um homem, mas essa pessoa ela é casada. Pô, tem nada não, dá nada não, cara. É só você tomar cuidado, é só você fazer escondido. Briguei com meus pais. Pô, não quero falar com eles não. Fala mesmo não. Tem nada a ver, cara. Eles não entendem você, são os caretas. Pois é. E aí, tem gente que está fazendo isso hoje em dia, né, gente? Olha só o problema, né? Tem muita gente vivendo situações gravíssimas por conta de más amizades, de más companhias, né? Lá em 1 Coríntios a gente vê que as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Aí, ó, Salmo: um bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso aí, mãe. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? O que diz lá Salmo 1? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Gente, olha isso, né? Salmo 1 fala bem isso mesmo, né? Como não poderia ser diferente, o povo se revolta com Roboão. Claro, né? Não vou aceitar isso. O que eu tenho a ver com a dinastia de Davi? O que eu tenho a ver com Davi? Vai, ó, Roboão, você se vira aí com a sua tribo. A gente agora vai ficar no nosso canto. E aí a gente vê nesse momento as tribos do norte, então, 10 tribos se dividindo de 2 tribos do sul e nomeando Jeroboão como rei. Roboão sai fugido lá de Siquém e ele corre e ele vai lá para Jerusalém, porque ele estava bem no meio de uma das tribos do norte, né? Então ele sai correndo de lá. E aí, gente, para você ter ideia, olha só, aqui é Siquém, ó. Aqui é Siquém e Jerusalém está bem aqui, tá? Essa agora passa a ser a nova configuração lá de Israel, né? Você tá vendo essa área em azul aqui em cima, né? Essa área que acaba aqui, ó. Isso aqui passa a ser o Reino do Norte e essa área aqui de rosa ou vermelho, ela passa a ser o Reino do Sul, né? O Reino do Norte, a partir de agora, ele passa a ser chamado de Israel também, né? Quando a gente fala Israel, a partir desse momento,
é referência apenas ao Reino do Norte, vou deixar aqui para você ir vendo, enquanto o Reino do Sul, né, ele passa a ser, ele é conhecido também como Judá, tá? Você também vai ver o Reino do Norte, muitas vezes na Bíblia, quando você estiver fazendo a sua leitura, o Reino do Norte ele também é chamado às vezes de Reino de Samaria, porque a gente vai ver, não hoje, né, mais para frente, um pouquinho, tem um rei que edifica uma cidade chamada Samaria, aqui no Reino do Norte, e ela passa a ser a capital do Reino do Norte. Então, também dá o nome ao Reino do Norte. E também o Reino do Norte, por vezes, é chamado de Efraim. Tá? Então, às vezes, você pode ler na Bíblia aí, Efraim, e quer dizer o Reino do Norte. Tá? Um exemplo disso está lá em Isaías 11, versículo 13, fala assim, ó, e afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Quando o autor aqui, Isaías, né, o profeta Isaías, fala Efraim, ele está falando do Reino do Norte. Quando ele fala Judá, ele está falando do Reino do Sul. Tá? Então esse entendimento ele é bem importante. A partir de agora, essa nova configuração. Você vai ver muito citando Israel e Judá a partir dessa passagem. Quando falar Israel, entenda que ele está falando do Reino do Norte apenas. Tá? E aqui, nesse momento, então, a gente tem o final do reino dividido, né? Do reino unificado, do período do reino unificado, né? É curioso porque quando a gente lê, quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente acha que, em boa parte dela, Israel, realmente, a configuração de Israel, da nação inteira de Israel, não da tribo do norte, né? Era formada pelas 12 tribos. Mas você está vendo, então, que as 12 tribos apenas compõem, então, uma nação de Israel, basicamente, né, unificada, uma confederação, basicamente por 120 anos, né, que foi nesse período aí que começou lá em Saul, depois a gente teve 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, agora 40 anos de Salomão. Aliás, Davi no comecinho nem unificou, né, porque teve Esbozete, que ficou aí uns 2 anos e meio, mais ou menos, 2, 3 anos no poder, então se dividiu também, mas logo depois unificou, mas é basicamente por esses 120 anos, né, por conta justamente da desobediência da lei do Senhor, né, de descumprir a palavra do Senhor. Para você que quer se situar, a gente para nesse ponto. Nós estamos em 1 Reis, capítulo 12, 2 Crônicas, 1 Reis, na verdade, né? Porque é primeiro livro de Reis, capítulo 12, e segundo livro de Crônicas, capítulo 10. Ambos, então, narram a revolta de Israel contra Roboão e o reino do norte passando aí para Jeroboão, né? Na semana que vem eu vou começar, então, falando justamente do reino dividido, né? É um período, só para você ter um gostinho do que vem por aí, né? Olha isso aqui. Cada nome desse aqui foi um rei diferente que reinou sobre Israel e que reinou sobre Judá, tá? Nós temos 20 de um lado e 20 do outro, coincidentemente, né? Mas aqui acaba mais cedo, porque o reino de Israel, o reino do norte, ele cai para os assírios, ele é levado cativo antes do reino do sul ser levado cativo para a Babilônia, né? A gente vai começar a ver isso, então, a partir do reino da semana que vem, né? Começando por Jeroboão no norte, por Roboão no sul, né? Vai ser bem bacana. Eu espero que vocês estejam animados e, novamente, né? A gente está dando um sobrevoo na Bíblia. Eu falei que a gente ia começar lá em Gênesis e até Apocalipse. Em alguns momentos a gente foi bem rapidinho, né? Igual Deuteronômio, ou igual o Pentateuco, a gente falou dos 5 primeiros livros em um encontro apenas. Aí agora a gente acabou demorando um pouquinho mais, né? A gente passou aí um encontro falando só de Saul, um encontro falando só de Davi, um encontro falando só de Salomão, porque a gente desceu com o nosso helicóptero, chegou perto da história, porque tinham coisas importantes, mas eu imagino, tá? A não ser que o Espírito Santo dê outra direção, mas eu imagino que a partir da semana que vem o nosso helicóptero ganha altitude de novo e a gente vai passar um pouquinho mais rápido para ver a história, tá bom? É isso, gente. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma oraçãozinha aqui rapidinho. Se você puder aí, fecha seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos deu nessa noite, que o Senhor preparou para cada um de nós. Peço agora, meu Deus, que o Senhor encrave, meu Deus, essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, meu Deus. Que essa palavra seja vida na vida de cada um deles, meu Deus. Que eles possam viver o Evangelho, que cada um de nós possamos aprender com os exemplos que o Senhor deixou para nós nas Escrituras, meu Pai. Eu sei que o Senhor deixou muitos exemplos, meu Deus,
para que nós pudéssemos aprender não pelas nossas próprias falhas, não pelos nossos erros, mas por meio dos erros de outras pessoas, para que nós não cometêssemos também, meu Deus. Então, que nós possamos ser edificados por meio da leitura, meu Deus, e que cada um aqui tenha amor pela palavra, meu Deus, amor por meditar nas tuas escrituras, meu Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Gente, Moisés, Josué e Davi, 3 homens de peso, 3 homens formidáveis que tinham muita intimidade com Deus, e os 3 dão o mesmo conselho, para não se apartar da lei do Senhor, para não se afastar da lei do Senhor, né? Para meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E você não quer seguir esse conselho, gente? Isso aí, Paulinha, seja homem, seja mulher, vai meditar na lei do Senhor, gente. Isso é o que há de mais precioso, de mais importante na nossa vida. Muito obrigado a todos pela presença, é uma alegria muito grande estar com vocês. No mais, a gente se vê na semana que vem. Não deixa aí, depois que Gabi também estava na área também, glória a Deus. Não deixem de marcar, né? Se tiver alguém aí que esteja querendo aprender mais da palavra de Deus, que queira ter uma visão diferente, né, para entender mais as escrituras, não deixe de marcar nos comentários. Esse vídeo já vai, daqui 2 minutinhos ele já está carregado aí no Instagram. Você entra lá de novo, dá uma curtidinha rapidinho e já marca alguém para que outras pessoas venham também e sejam edificadas. Beleza? Deixa eu ver aqui o que mais que vocês escreveram, só para a gente encerrar. Amém, amém, que bênção. Tiagão, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Glória a Deus. Isso é 1 João? Acho que é 1 João, né? Obrigada, minha mãe botando aí também. Boa noite, amados. Gente, glória a Deus. Boa noite para vocês. Quarta-feira que vem, 8 horas da noite, se Deus assim permitir, a gente vai estar aqui de novo. Eu espero vocês e até mais.